Como saber se o seu filho está passando por um processo de tristeza comum ou se ele já está entrando numa depressão? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês a diferença entre uma tristeza e uma depressão, tá bom? E o que isso pode acarretar na vida do filho de vocês, ok? Então, fica comigo até o final que a gente vai estar conversando sobre isso. Primeira coisa que a gente precisa entender que esse vídeo ele não é nenhum laudo psicológico, tá bom? Então, as coisas que eu não vou falar aqui, você não pode afirmar que seu filho está com algum problema mental ou algo do tipo, ok? Isso só pode ser feito por psicólogos, por médicos que estudam a mente, ok? Então, se o seu filho está passando por problemas que eu vou estar citando nesse vídeo aqui, eu aconselho que você procure um psicólogo, um psiquiatra, algo do tipo. Perfeito? Então, vamos dar início aqui para a gente entender como funciona, primeiramente, a cabeça do adolescente. A gente precisa iniciar, e eu gostaria de deixar bem claro já, que o adolescente, por natureza, ele já está exposto a fortes emoções. Por quê? O nosso cérebro, o cérebro, por exemplo, de um ser humano, ele tem duas coisas bem interessantes, né? Que é o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pelo nosso controle, aonde a gente consegue, por exemplo, ter autocontrole sobre nossas emoções, sobre os nossos impulsos, sobre tomada de decisões, ok? E nós temos também algo chamado nosso sistema límbico, que é onde ficam nossas emoções. No cérebro do adolescente, o córtex pré-frontal, ele ainda está em desenvolvimento. Então, ele não está pronto ainda. Então, o sistema límbico, ele se desenvolve primeiro e o córtex pré-frontal, ele está em desenvolvimento. Então, ele não está pronto ainda. O que isso acarreta? O adolescente, ele sofre uma carga emocional, mas ele não sabe como controlar isso. Ele não tem controle sobre isso. Então, a gente precisa já deixar isso bem claro, ok? Porque o adolescente ele sempre vai sentir mais emocionalmente, por natureza, ok? Agora, vamos lá. Vamos entender algumas coisas aqui. A gente já falou sobre o sistema emocional, só que na adolescência também há uma alta produção de hormônio. Então, junto com essa balaio todo que está acontecendo na mente dele, ainda tem uma alta carga de hormônio, ok? Então, são hormônios que vão dar estresse, são hormônios que vão dar mais energia, porque o adolescente ele tem mais energia. Por exemplo, o cortisol é o hormônio que dá mais estresse. A testosterona e o estrogênio são relacionados também ao humor e ao comportamento. Então, tudo isso, pensa como está funcionando na cabeça dele. O cérebro não está pronto e ele está recebendo essa carga de hormônio. Então, tudo isso faz com que eles fiquem muito confusos. Então, tipo assim, eles não sabem o que fazer. E aí acabam entrando nesse grande problema, que é não saber lidar com a tristeza, e os pais às vezes também não conseguem lidar com isso, e muitas vezes acabam entrando na depressão. E nós vamos falar sobre isso essa noite. Outra coisa também, o adolescente, ele tem maior rejeição à comparação. Então, quando ele está passando pela adolescência, isso gera uma tristeza muito grande nele. Então, por exemplo, quando ele é chamado de ruim no futebol, ou quando por exemplo, sua filha, alguém fala que ela não tá bonita, alguém fala que, por exemplo, ela tá cheirando mal, que ela tá com bafo, um exemplo. Tudo isso eles recebem muito mais, eles guardam muito mais e sentem muito mais, porque eles são adolescentes. Então, isso também acarreta tristeza dentro deles, ok? Outra coisa, as conexões cerebrais elas ainda não estão reorganizadas. Então, igual eu falei, tá um turbilhão de coisas acontecendo na cabeça do adolescente. E ele não sabe como lidar com isso. E muitas vezes falta empatia também dos pais de entender que não é frescura, às vezes não é, sabe, algo da cabeça dele, do adolescente no caso, às vezes ele não está fazendo aquilo por querer, por exemplo, de se ficar muito triste
ou de ser muito, um exemplo, explosivo, ou de não saber às vezes controlar suas atitudes, de esbarrar e derrubar tudo, não ter muito controle de espaço assim, sabe? Acontece muito com o adolescente. Então tudo isso é algo que acontece na cabeça dele, é algo natural. Logicamente, o papel dos pais vai ser ajudá-lo a ter controle sobre isso, porque se não tiver controle, acaba acarretando numa depressão, ok? A diferença entre uma tristeza passageira e uma depressão, uma das diferenças é a duração. Geralmente, quando acontece um acontecimento triste na vida de um adolescente, isso daí vai permanecer por algumas horas ou vai alguns poucos dias, mas logo ele já consegue voltar à rotina normal. Agora, uma depressão não. Uma depressão ela é duradoura. Então, se você perceber que seu filho está entrando assim num estado já de uma tristeza muito profunda durante muito tempo, por exemplo, meses, às vezes até já, por exemplo, um ano já que seu filho vem mostrando uma tristeza muito grande, você deve levar ele num médico, porque para ser avaliado, para ser analisado se ele está passando por um processo de depressão, porque isso não é comum, tá bom? Não é algo comum, não é algo da natureza do adolescente ficar tanto tempo em tristeza assim, ok? Deprimido assim. Então, outra coisa que a gente precisa entender, a primeira é a duração, a outra, a intensidade. A tristeza, o adolescente ele consegue continuar vivendo ainda, mesmo desanimado. Já a depressão, a tristeza domina tudo e atrapalha a vida dele. Então ele fica sem vontade de fazer nada, sabe? Fica ali no canto dele sem fazer nada. O interesse pelas coisas também muda. A tristeza ainda sente vontade de fazer o que gosta. Já a depressão, ele perde o prazer em tudo. Nada faz sentido. Outra coisa são os pensamentos. A tristeza, mesmo passando por um momento difícil, por um momento triste, ele ainda tem aquela esperança que ele vai melhorar, que ele vai sair daquilo. Já quando a pessoa está em depressão, ela pensa que nada tem saída, que não tem mais saída. Pode falar até em morte, ok? Quinto, diferença de tristeza e depressão, é o isolamento. A depressão, a tristeza, o adolescente ele vai se afastar um pouco, mas vai voltar ao convívio. Já quando ele está em um estado de depressão, ele se isola completamente até de quem ama. Então ele não consegue estar ao lado nem de quem ele ama. Ele fica totalmente isolado dentro do seu quarto, só quer ficar no escuro. Tudo isso são sinais que o seu adolescente não está passando por um processo de tristeza comum, natural, ok? Porque o processo de tristeza natural é aquela tristeza que ela dura um período, mas ela sai. Logo ele já consegue manter a vida dele normalmente, ok? Se isso está atrapalhando a vida dele, leve no médico, perfeito? Outra coisa também que nós precisamos entender é a reação a apoio. A tristeza, ela melhora com carinho, conversa e apoio. Já a depressão, ela não melhora tão facilmente assim. Precisa de tratamento e às vezes até de tratamento medicamentoso, ok? Então, essa é a diferença da depressão para uma tristeza comum. Então, eu falei nesse vídeo aqui que o adolescente, por si só, ele já vai estar mais suscetível às emoções, à tristeza, à alegria, à euforia, tudo isso. E ele não tem controle sobre isso. Então, a importância dos pais é exatamente em apoiar, não julgar, sabe? É conversar, deixar claro que o seu ombro é um ombro amigo, é um ombro onde ele vai conseguir expressar suas emoções. Porque pensa, ele não sabe lidar com as suas emoções. E aí, quando ele fala com o pai, às vezes o pai também não entende, não sabe apoiar. Mesmo que você não saiba lidar com isso, escute, sabe? Ouça com atenção, com carinho, releve aquilo que está sendo dito. Porque às vezes pode estar sendo um grito de socorro para uma depressão e você não está se atentando nisso, ok? Então, essa é a grande diferença
de um processo de tristeza comum na vida de um adolescente para um estágio já de depressão. Então, logicamente, a depressão ela não é algo tão simples igual eu falei aqui. Eu fiz algo bem resumido, sabe? Por exemplo, a depressão ela pode ser psicológica, pode ser biológica, pode ser através de circunstâncias que aconteceu na vida da pessoa e pode ser genética também. Às vezes herdou algo dos seus pais, tá bom? Através do gene ali e tem uma facilidade para estar, no caso, né, uma falta desses hormônios herdadas pelos seus pais às vezes, ok? Então, ouça, tenha empatia pelo adolescente, pelo seu filho ou por quem você cuida aí. Ouça com atenção, ouça o que ele tem a dizer, ouça com carinho, dê instrução, porque nem tudo é frescura, nem tudo é desatenção, nem tudo é preguiça e nem tudo é algo que não deve ser levado em consideração. Às vezes, seu adolescente está pedindo por socorro e você pode ajudá-lo, ok? Então, essa é a grande diferença de um processo de tristeza para um processo de depressão. O papel do pai é apoiar e ficar de olho nessas atitudes, saber perceber. Opa, meu filho já está há muito tempo assim. Opa, meu filho está passando por um processo de tristeza comum. Isso daí já passou ou já está passando. Não, meu filho já está há muito tempo deprimido, então eu preciso de ajuda. Procure ajuda o quanto antes, ok? E seja sempre uma fonte de apoio para ele, porque ele precisa muito de você. Tamo junto e até o próximo vídeo.